A TV GOSP veio acompanhar as sessões plenárias da poderosa Assembleia Legislativa Estadual, do GOSP, a PAEL. Hoje, em votação, dois importantes projetos. Vai ser votado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 e a votação também, em segundo turno, do Projeto de Reforma Constitucional do Grande Oriente de São Paulo. Em mensagem do Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Camel Ares Salap, foi encaminhada à poderosa Assembleia Legislativa de São Paulo, PAELSP, para análise e manifestação o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 33, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição do Grande Oriente de São Paulo, estabelece as diretrizes orçamentárias das suas prioridades para a administração do exercício de 2019, nela incluída o Executivo, o Legislativo e o Judiciário maçônicos, assim como a mútua e outros fundos como tais definidos na legislação do GOSP. Visa sintonizar a lei orçamentária anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração estabelecida no plano plurianual, que não podem ser contrariadas. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2019, colocado para votação em plenário, e diante dos brilhantes pareceres dados pelo venerável irmão Albertino, de Comissão de Justiça, e do irmão Monteiro, da Comissão de Finanças, esse plenário foi devidamente esclarecido, e como também foram enviados via meio eletrônico a todos, e não se houve nenhuma consideração a respeito. Dado ao silêncio da nossa plenária, somos, eminente presidente, pela votação e com a devida vênia para que o mesmo assim seja aprovado. Os irmãos que concordam com a conclusão da oratória, que façam sinal de costume. Aprovado. Prometo, pela minha honra de maçom, desempenhar fielmente o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o engrandecimento do Grande Oriente de São Paulo e da maçonaria em geral. Considerem-se possados, sejam bem-vindos. Após a assinatura na lista de presença, queiram ocupar seus lugares no plenário. Eu passo imediatamente e automaticamente a ser desligado e tenho a obrigatoriedade de renunciar para dar posse ao meu querido e poderoso irmão Brasil, nosso primeiro vice-presidente, que assumirá os destinos, e tenho absoluta convicção que não faltará a este parlamento e que não faltará ao Grande Oriente de São Paulo. Tenho também a felicidade, como já dito anteriormente, que nessa nova composição, trabalhada, articulada, pensada, nós vamos ter o nosso segundo vice-presidente, Dobson, assumindo a primeira vigilância. Quero fazer aqui um realce. A segunda vice-presidência, nosso irmão Meca, que já exerceu cargos no Executivo, e em todos esses anos foi convidado, Sereníssimo, tanto para o Executivo como para o Legislativo. Sempre não aceitou e sempre participando com a sua inteligência aqui do Parlamento. Eu convidaria o irmão Meca, que se dirige à segunda vice-presidência, para assumir o cargo que lhe foi destinado. Você dará continuidade com mais brilho, com muita dedicação, representando toda aquela Baixada Santista que tem nos aplicado um golpe meio duro, mas que nós vamos reverter, porque nós somos duros na queda. Quero agradecer a todos, quero dizer que conto com vocês todos, sem vocês eu não serei nada, e vamos tocar para frente. É como o Hermes tem
dito é que São Paulo não se enverga a ninguém. São Paulo é São Paulo. São Paulo foi feito para liderar não só esse Estado maravilhoso, como este grande país. Muito obrigado. Perante meu general deputado, eu renuncio a esse cargo tão honroso que, por votação direta, tive a oportunidade de exercer na sua plenitude, em 2 eleições em chapa única. Então, tudo isso eu só atribuo à bondade dos meus generais deputados. Mas eu não tenho dúvida que nós trabalhamos muito e que a PAEL hoje é uma realidade diferente em todo o estado do nosso Oriente, porque todos nós trabalhamos muito. Então, eu renuncio nesse momento por uma imposição constitucional e muito obrigado a todos. Presidente, eminente presidente Hermes Barbosa, veneráveis deputados estaduais, eu estou aqui me controlando, tentando formalmente cumprimentar a mesa e os irmãos todos, mas a felicidade está grande, e o coração está pulsando com mais força. E nós estamos atingindo os nossos objetivos, graças a Deus. A Carta Constitutiva saiu, a maior parte das lojas já receberam, e é uma carta emitida por nós, pelo Grande Oriente de São Paulo. E agora, a Constituição promulgada. Nós estamos já com os rituais bem avançados. Cobravam de nós, né? Por que vocês não têm a nova Constituição? Vocês não têm carta? Vocês não têm... Nós não tínhamos mesmo, porque nós não estávamos articulando nenhuma maldade, nós não estávamos nem pensando nisso. Mas a turma do bem teve que tomar uma atitude pelo bem da maçonaria de São Paulo, pelo bem da maçonaria do Brasil. Então, muito obrigado a vocês todos. Eu soube também desses incidentes aqui ocorridos devido à chuva muito forte que assolou nosso estado todo, e vocês estando aqui, vocês são os heróis. Eu tenho irmãos veneráveis aqui que levaram 2h30, 3 horas para estar aqui nessa data que eu considero muito importante, que é a promulgação da nossa nova Constituição. Parabéns a todos os irmãos veneráveis e obrigado. Obrigado pela força, obrigado por pensarem positivamente, pensarem legalmente e pensarem principalmente maçonicamente. Vocês são um orgulho nosso, foram eleitos pelas lojas e correspondem cumprindo o dever de vocês muito bem cumprido. Não caíram no canto da sereia e estão fazendo do Grande Oriente de São Paulo uma maçonaria tão forte que logo, logo nós vamos ser uma das maiores maçonarias do Brasil de São Paulo. Apesar que nós estamos muito unidos com os nossos irmãos, tanto da Gresp quanto do Grande Oriente Paulista. É essa maçonaria que nós queremos, e é essa maçonaria que nós estamos praticando. A maçonaria fraterna e a maçonaria tolerante entre nós. Nós não queremos uma maçonaria com um balcão de negócios. As oportunidades podem aparecer, mas desde que todos nós
participamos e que todos nós concordamos com os passos a serem dados, né? Então, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez. Cada vez que eu entro aqui e vejo vocês, eu me sinto tão à vontade e me sinto até saudoso de estar, inclusive, sentado aí com vocês. Muito obrigado e parabéns, parabéns pela promulgação dessa Constituição. Neste momento, vibrando aqui com a aprovação e com a promulgação da nossa nova Constituinte, da nossa independência, da nossa liberdade, nós temos que agradecer a coragem desse nosso querido irmão, ex-presidente desta casa, é o Kamel Aref Saad. Eu sei que eu sempre estive ao lado dele e isso é sabido, todos sabem disso. Mas eu só estive porque eu contava com a força dos meus irmãos, nos meus venerados deputados. Porque a nossa Casa de Leis não faltou em nenhum momento, por mais grave que fosse, ao grão-mestrado. Em todas as situações que foi necessário decisão do parlamento, nós decidimos. Agora, isso que ocorreu nesta quadra da vida nossa, maçônica, já era para ter ocorrido há muito tempo. Se outros não tiveram coragem, não me cabe aqui criticá-los. Cada um tem seus motivos. Mas nós, parlamento e grão-mestrado, não aceitamos os grilhões, não aceitamos a canga, porque o povo paulista não é conduzido, ele conduz. Isso já está na nossa bandeira. Rogando o amparo do grande arquiteto do universo, declaramos abertos os trabalhos da sessão extraordinária da poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente de São Paulo, programada para esta data, às 11 horas. Sentemos-nos. Venerados irmãos, deputados constituintes, declaro que, conforme disposto no artigo 110 do nosso regimento interno, estamos transformando a poderosa Assembleia Legislativa, Estadual Legislativa do Estado de São Paulo, em Assembleia Constituinte. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos que assistem à TV GOSP, né? Nossos irmãos, pela gentileza por esse dia, e falar um pouco do projeto. O projeto foi aprovado, é um projeto de interesse do Grande Oriente, interesse dos maçons, né? A aprovação foi uma aprovação, o pessoal recebeu todos a pauta, recebeu todas as informações necessárias e foi uma aprovação tranquila. Esse projeto que versa sobre a receita e despesa do GOSP durante o ano de 2019. Bom, em relação às questões de finanças e orçamento, eu prefiro me abster, porque eu acho que é menos importante. Do ponto de vista interno tem muita importância, mas eu prefiro ir para a questão estatutária, né, do Grande Oriente de São Paulo, que é um marco muito importante quando a gente reforma juridicamente um estatuto que ainda não é a sua versão final, porque dentro em breve deveremos fazer a grande reforma, mas hoje a gente conforma os nossos ordenamentos à legislação civil brasileira, que tem sido a nossa grande luta. Hoje, nessa cerimônia, nesse dia histórico, onde foi promulgada a nova Constituição do Grande Oriente de São Paulo. Foi com satisfação, com muita alegria que pude participar na presidência dessa comissão. Mas eu gostaria de, nesse momento, né, agradecer os demais componentes dessa comissão, nomeada pelo irmão Hermes, e notadamente pelo irmão Geazi, irmão Meca, que muito colaboraram, né, na redação dessa nova Constituição, e saber que estou plenamente satisfeito, honrado com esse cargo e feliz, porque esse dia certamente marcará a história da PAEL na história do Grande Oriente do Estado de São Paulo. Mas o mais importante desse momento foi a promulgação da nova Constituição, que eu tive a honra e a felicidade de fazê-lo juntamente com o nosso Sereníssimo aqui presente hoje e com todos os nossos venerados deputados, a quem eu agradeço a todos pela dedicação e especialmente a nossa comissão que nos auxiliou nesse trabalho e tantos irmãos valorosos. Muito obrigado a todos, mas esse foi o ápice do nosso mandato.
Olha, eu acho que durante esses nossos 3 anos e pouco de mandato, nós realizamos muitas coisas, mas o Brasil irá ainda completar a nossa obra. Por exemplo, falta o livro ainda da história da Pael, que eu não consegui concluir ainda, mas ele irá concluir. E o restante nós trabalhamos muito, colaboramos muito com o Executivo e levamos o nome da poderosa Assembleia Estadual Legislativa a todos os rincões do nosso Estado. Então, eu me considero gratificado e tenho absoluta convicção que os trabalhos da Assembleia Estadual Legislativa continuarão com muita força e vigor. Olha, o grão-mestre adjunto é como o vice-presidente da República, ele substitui ou executa funções que lhe são delegadas. Eu ainda vou conversar com o meu Sereníssimo para que nós possamos saber aonde eu poderei atuar e poderei dar uma contribuição efetiva para os nossos irmãos do Estado de São Paulo. Mas certamente nós estaremos aí, juntamente com o Sereníssimo, ajudando, trabalhando no sentido do engrandecimento e do crescimento da nossa potência Grande Oriente de São Paulo. Eu quero agradecer uma vez mais aqui a participação de todos, especialmente a você, da nossa TV GOSP, e dizer que outros eventos virão e nós queremos contar sempre com vocês. Agradecer aqui ao nosso querido e ilustre assessor, nosso irmão Olive, e a todos, o nosso irmão Rafael, a todos, a você especialmente, das grandes lojas, dizer que é sempre muito gratificante estar entre irmãos e buscando fazer o bem sem ter qualquer importância quem seja. Primeiramente, bom dia a todos, muito obrigado aí pela gentileza de vocês. Eu estou me sentindo assim como uma pessoa com maiores encargos, porque a responsabilidade é muito grande. E pretendo, baseado nos ensinamentos dos anteriores presidentes aqui da Pael, poder fazer uma boa administração, uma administração consciente, uma administração em que possamos reunir todos os irmãos, nos tornando realmente uma grande família, a família maçônica, a família do GOSP. Mais uma etapa vencida. Aos que desacreditavam, nós trabalhamos incessantemente, trabalhamos muito para que fizéssemos, primeiro, as cartas constitutivas que são emitidas pelo próprio Grande Oriente de São Paulo. Já fizemos a quase totalidade das cartas, ainda temos algumas, e agora estávamos trabalhando paralelamente com a nova Constituição, que a gente chama o nosso RG, o nosso passaporte, aquela de cada loja, que havia sido aprovado em primeira votação e a Assembleia se reuniu hoje e em segunda votação aprovou e tivemos a felicidade de promulgar a nossa nova Carta Magna, que vai nos permitir e proporcionar que a gente se impulsiona muito mais no caminho da legalidade, no caminho dos cumprimentos a nós todos exigidos. Essa foi mais uma cobertura da TV GOSP, na poderosa Assembleia Estadual Legislativa do GOSP. Muito obrigado a você, irmão maçom, que nos acompanhou nessa jornada. Este é o GOSP, a passos firmes, largos e independente, na busca de um futuro luminoso. A você, meu irmão, um tríplice e fraternal abraço.